25. Segunda Samuel, capítulo 24, versículos 24 e 25. Amém? Ouço Bíblias ainda. Amém. Glória a Deus. Vamos ler todos então. Diz assim: Porém, o rei disse a Araúna: Não, mas por preço justo te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata, e edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Amém? Vamos fechar os nossos olhos então e orar. Querido Deus, Espírito Santo, pedimos agora, Senhor, que o Senhor venha estar conosco. Abre, Deus querido, nossa mente, os nossos ouvidos, o nosso coração, que possamos ouvir a sua palavra, Deus, dá-nos entendimento, e que tudo aquilo que seja falado, Senhor, venha de ti, ó Pai. Nós te damos graças, Deus, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Deixa eu pegar a minha água. Bom, este versículo de 2 Samuel está falando, Davi está falando com um homem chamado Araúna, e ele está querendo comprar uma terra desses homens. Na verdade, para a gente entender o contexto, Davi, ele havia cometido um pecado contra Deus, ele havia cometido um pecado perante o Senhor. Se você ler os capítulos lá anteriores, os versículos anteriores, você vai ver que ele fala assim, que ele pecou terrivelmente contra o Senhor. E isso trouxe consequências para o povo de Israel. Deus, ele fala com o profeta, ele fala com o profeta Gade, ele vai até lá, fala com o profeta e fala assim: eu quero que você fale para Davi, que por causa do pecado dele, o povo, ele vai sofrer. Mas eu vou dar uma oportunidade, eu vou deixar que Davi escolha que tipo de castigo, qual dos castigos ele prefere. Aí então o profeta vai até Davi, ele vai até o rei e fala para ele assim, ó, Deus vai castigar o povo, mas ele te deu 3 alternativas, você escolhe o que você quer. Você pode optar por 3 anos de fome, você pode escolher 3 meses fugindo do seu inimigo, ou você pode escolher por 3 dias de peste. E aí então Davi, falando com o profeta, ele falou assim: eu escolho 3 dias de peste, porque eu não desejo cair na mão de homens. Eu prefiro cair nas mãos de Deus, porque assim pode ser que ele se compadeça, que ele tenha misericórdia do povo. E aí então a peste, ela veio sobre Israel e matou cerca de 70.000 pessoas em apenas 3 dias. Quando a peste ela estava chegando em Jerusalém, quando ela estava alcançando a cidade de Jerusalém, que era onde Davi morava, Davi ele viu o anjo da morte passando, por sobre, se aproximando de Jerusalém, e quando ele vê aquilo, ele ora a Deus, e ele clama a Deus, ele fala assim: Deus, cesse essa peste, por que o povo está pagando por um pecado que é meu? Por qual motivo? Por que o Senhor não castiga a mim e a minha família, já que quem cometeu o erro fui eu? E aí então o anjo se compadece, Deus se compadece, e o anjo fala assim: eu não vou mais matar ninguém. Ele decide, só que eu quero que você edifique um altar aqui nesse lugar e que você faça um sacrifício aqui nesse lugar a Deus, para que sejam remidos o seu pecado e para que então eu cesse a morte. E é exatamente aí que entra o versículo que nós lemos. Por quê? Porque essa terra onde o anjo estava não era de Davi,
era desse homem chamado Araúna. E quando o rei foi até esse homem e chegou para ele e falou: eu quero comprar essa sua terra para que eu possa edificar um altar a Deus e fazer um sacrifício aqui para que cesse essa peste que tem assolado Israel. E o homem fala para ele assim: não, rei, você pode ficar com a terra é sua. Inclusive, você pode pegar os bois e tem lenha, tudo está aqui para você. E é aí então que Davi ele fala: não, eu não quero de graça, porque eu não posso oferecer ao Senhor algo que não me custe nada. Quando eram feitos sacrifícios, nessa época em que Jesus ainda não havia vindo à terra, que eram feitos os sacrifícios eles eram justamente para isso, para a remissão dos pecados, um dos sacrifícios. E Davi era quem havia cometido o pecado. Não havia maneira dele ofertar, dele sacrificar algo que não havia custado a ele, não era dele. Então, é justamente por isso, não havia como ser perdoado se não fosse ele quem oferecesse o sacrifício. A partir do momento em que Jesus ele veio à terra, a partir do momento em que ele morreu por nós na cruz, ele pagou o preço dos nossos pecados, ele levou sobre si os nossos pecados. A palavra diz que ele foi o cordeiro, que foi morto e que tirou os pecados do mundo. A partir desse momento, quando Jesus morreu por nós, os sacrifícios eles se tornaram desnecessários. E aí então não houve mais necessidade de sacrificar animais com sangue para que houvesse remissão dos pecados, porque a remissão dos nossos pecados, ela veio através de Jesus. Aí então, a nossa vida, ela nós deixamos de ter a necessidade de sacrificar. No entanto, a nossa vida com Cristo, ela não deixou de ser uma vida de sacrifícios. A forma de sacrificar mudou, mas nós ainda como cristãos, nós precisamos entender que seguir a Jesus, que viver uma vida com Deus, exigem de nós sacrifícios. E hoje eu quero falar sobre 3 sacrifícios, 3 formas que nós precisamos sacrificar para que a gente possa seguir a Jesus, para que a gente consiga trilhar essa nossa caminhada com Deus da maneira que Ele deseja. Amém? Então, primeiro sacrifício que nós vamos falar aqui, que nós vamos ver hoje, é o sacrifício da obediência. Obedecer é algo que não parece simples, todo mundo entende o que é obediência, a gente sabe o que é obediência, mas não é algo muito simples de se praticar. E o primeiro sacrifício que nós precisamos fazer realmente quando nós conhecemos a Jesus é aprender a obedecer. Tinha uma pastora que falava sempre assim, eu nem conhecia ela na verdade, mas eu sempre ouvi falar e eu sempre gostei muito que ela falava assim que o alfabeto, português, ele começa com ABCD, mas o alfabeto do crente começa com obedecer. Então, obediência é algo inevitável na vida do cristão. Não tem como nós nos intitularmos cristãos, não tem como a gente dizer que segue a Cristo, que serve a Cristo, se a gente não obedece às suas palavras, se nós não cumprimos aquilo que a palavra dele diz, se nós não fazemos os desejos e as vontades e os ensinamentos que ele nos dá. Então, nós precisamos entender que obedecer faz parte da nossa vida como cristão, faz parte da nossa vida em Cristo. No entanto, eu creio que obediência é algo que, para algumas coisas, ela até é simples na nossa vida, mas há muitas coisas que é difícil de obedecer. E uma das coisas que eu vou contar para vocês aqui, que pelo menos para mim, todas as coisas da qual eu coloquei aqui foram coisas que foram muito difíceis para mim na minha caminhada com Cristo, mas para que a gente possa entender o quão custoso às vezes é obedecer, o quão sacrificial é obedecer a Deus. Porque a obediência, ela não vem somente quando eu tenho a vontade. Geralmente com Deus é diferente. Geralmente eu preciso obedecer algo que eu não desejo fazer. Eu preciso cumprir algo, eu preciso fazer algo que não me agrada. Obedecer quando as coisas são agradáveis para nós é muito simples.
Mas quando não é, é difícil. E o primeiro ato de obediência que eu quero falar hoje, aqui, é sobre os dízimos e as ofertas. Eu não sei, mas para mim, essa foi uma área muito difícil. Eu falo assim que Deus, ele não demorou muito tempo para ganhar o meu coração, mas ele demorou muito tempo para ganhar o meu bolso, porque eu era muito avarenta. Então, eu acreditava não haver necessidade de ser dizimista. Eu não entendia essa obediência de ofertar, eu não entendia essa obediência de dizimar. Dizimar nem tanto, porque quando eu me converti eu era adolescente, então eu não ganhava dinheiro, não precisava dizimar. Então eu não, mas o fato de ofertar, eu achava assim que eu não tinha problema de obedecer a Deus em outras coisas, mas eu tinha dificuldade, porque o meu bolso ele não havia sido convertido ainda. Eu não acredito. Até um dia em que Deus ele trabalhou isso no meu coração. E foi de uma forma bem inesperada. Logo quando eu me converti, bem no início, nós tivemos um retiro de jovens. Eu dei risada lá em casa, gente, quando eu vou contar a história, depois eu conto por que eu ri. A gente foi no retiro de jovens. E o Eduardo, na época, ele era o líder de jovens. Foi o primeiro retiro que eu fui na minha vida. E o retiro foi uma bênção, tinha começado, os jovens tinham ido. Até que o Eduardo chegou para mim e falou bem assim: nossa, Lisiane, o retiro faltou dinheiro para pagar. Falou assim, e deu um prejuízo de R$ 1.500. E eu vou pegar, sabe aquele meu dinheiro que tem na poupança? Eu vou pegar para pagar o retiro. Gente, o retiro acabou para mim. Eu me senti roubada, por Deus. Você já foi roubado? Quem que já foi roubado? Sabe aquela sensação de ter sido roubado? Só que pior, eu me senti roubada por Deus. Porque eu falei assim, eu não acredito. E eu ria ontem em casa enquanto eu fazia a mensagem, porque eu falava assim, Deus, o dinheiro não era nem meu. O dinheiro não era nem meu, porque eu era meu namorado, então o dinheiro não era nem meu. Mas aquilo foi muito doloroso para mim. Foi algo assim, acabou com o meu retiro. Acabou com o meu retiro. Eu passei o sábado inteiro frustrada pelaquela situação. Falei assim, meu Deus, deu tanto trabalho para aquele homem guardar esse dinheiro. Que jeito que eu vou casar? Né? Porque eu queria casar. Que jeito que eu vou casar? Deu tanto trabalho para ele guardar esse dinheiro e agora, de repente, ele vem aí dar para os outros, para pagar a conta dos outros. Falei assim, que não pagaram. Isso é que é pior. Fiquei doida. Até que chegou de noite. Quando chegou de noite, teve a pregação, teve a ministração. Durante a ministração, enquanto estava tocando a música, eles estavam cantando, eles estavam orando, o Espírito Santo falou assim para mim, Lisiane, abre os seus olhos. E eu abri o meu olho. E quando eu abri o meu olho, Deus começou a me mostrar aquelas pessoas assim, igual cena de filme, sabe? Quando você vai olhando câmera lenta assim. E comecei a ver uma pessoa ali, o mover de Deus na vida dela, gente caída no chão, outras chorando, outras ajoelhadas. E ele me perguntou exatamente assim, quanto custa isso, Lisiane? Falei assim, meu Deus, isso não tem preço. Pode levar os 1.500, pode levar 3.000, pode levar o que você quiser, porque não tem preço. Então, eu comecei a entender o valor de ser um ofertante. Eu comecei a entender que oferta, ela é algo que custa. Ela não é algo que sobra. Ela não é algo que eu dou para Deus porque eu não tenho necessidade. Pelo contrário, eu dou Deus, quando Ele me pede, Ele já me deu algo e é algo de sacrifício. Então, quando eu estou ofertando a Deus, quando eu estou dizimando, eu estou sacrificando ao Senhor, porque não é fácil, não é simples. Eu falava hoje de manhã aqui, não pense você que é fácil para o pastor ser dizimista, porque não é, né? Não é, né, gente? Então, não é só para mim. Não é fácil para o pastor, não pense porque eu tenho vontade de dizimar e você não, porque eu também não tenho. Dízimo é obediência, oferta é obediência ao Senhor. E quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que nós precisamos obedecer, ainda que eu não tenha vontade, ainda que eu não concorde com aquela situação que o Senhor está me mandando fazer, eu preciso obedecer. Então, sacrifício da obediência, ele é algo que nós precisamos entender, porque não existe nenhuma maneira, gente, de ser cristão sem obedecer. Não tem como ser cristão sem a obediência.
Nós gostamos muito, todo mundo, eu falo assim, que todo mundo quer ter uma vida financeira bem sucedida, não é verdade? Porque todo mundo gosta de dinheiro. Eu acho que não tem ninguém que não gosta de dinheiro, né? Uns gostam mais, outros gostam menos, mas não tem como dizer. E por mais que a gente ganhe, a gente sempre acha que não ganha o suficiente, que poderia ganhar melhor, né? Só que se você não consegue ser dizimista de R$100, como é que você vai dizimar 1.000? Você acha que algum dia Deus vai permitir que você, se você não consegue? Então, nós precisamos entender que o dízimo, ele é obediência, mas ele também é recompensa, porque, como a pastora Catiele falou aqui no começo, Deus, ele é infinitamente maior em nos dar. Então, não há nada que o Senhor nos peça, que Ele não nos retribua depois. Não há nada que Ele nos faça, que Ele não, que nós façamos para Ele, que Ele não nos dê novamente em troca. Houve um outro retiro também, em que eu aprendi uma outra fase sobre dinheiro. Eu aprendi bastante sobre dinheiro, a gente demorou. E eu lembro que o pastor, ele falou assim para mim, né? Para mim não, né? Durante a pregação, mas foi para mim porque eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, que dinheiro nós precisamos guardar no bolso e não no coração. Porque quando o nosso dinheiro ele é guardado no coração, vai ser problema. A gente vai ter que apanhar. E nesse retiro, gente, foi ainda pior. Porque esse retiro eu não dei 1.500. Nesse retiro eu fiz um empréstimo de R$4.000 para pagar. Eu passei 2 anos pagando empréstimo do retiro de jovens. Graças a Deus eu aprendi. E depois disso, todos os outros retiros foram bem sucedidos. Mas o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que quando a gente oferta ao Senhor, quando a gente aprende, quando você entende que Deus, Ele é infinitamente maior em recompensar, obedecer ele não é difícil. Outra área da obediência que eu quero falar para vocês é sobre obedecer a autoridades. A palavra de Deus, ela diz que toda autoridade é estabelecida por Deus. Portanto, desobedecer uma autoridade é rebelar-se contra Deus. E nós, de um modo geral, alguns de nós, pelo menos, tem muita dificuldade em obedecer autoridades. Tem muita dificuldade em obedecer aos seus pastores, aos seus líderes de célula, ao seu patrão, né, no seu trabalho, aos seus professores de escola. Então, nós precisamos entender que a palavra diz que toda autoridade é estabelecida por Deus. Então, o seu pastor, o seu líder de célula, o seu líder de ministério, foi Deus que colocou. Então, é necessário obedecer, ainda que você não concorde, ainda que você ache que ele não é apropriado para estar naquele lugar, ainda que você ache que você pode fazer melhor, que você devia estar no lugar dele, ainda assim, você precisa obedecer. Eu falo que eu sempre tive dificuldade de obedecer aquele que era menos inteligente do que eu. Então, assim, eu sempre tive muita dificuldade. E quando eu entrei na igreja, meu Deus do céu, eu caí na mão de cada um, justamente por isso, porque eu tinha essa dificuldade. E o Senhor, Ele precisou me ensinar que eu precisava, e que se aquela pessoa, ela estava lá, havia algum motivo. Foi porque Deus o colocou e porque o Senhor via nele qualidades e habilidades da qual eu não via. Porque quando a gente... nós costumamos entender e ver qualidades e habilidades das pessoas daquela da qual a gente admira, daquela da qual fez. Então, se uma pessoa é sábia, é inteligente, para mim ela é apropriada. Mas se de repente ela é bondosa, para mim não faz muita diferença, porque não é uma qualidade que eu valorize. Então, nós temos essa tendência de valorizar aquilo que nós achamos importante, mas Deus não. Deus vê o coração, Deus sabe o motivo pelo qual Ele colocou lá. E, de repente, aquela pessoa está lá porque ela é uma escolhida por Deus, porque ela tem exatamente as habilidades necessárias para ela estar naquele lugar, das quais eu não tenho, das quais você não tem. Eu lembro, eu não falei isso de manhã, não gosto de falar, mas eu vou contar porque eu achei interessante. Uma professora do ITQ estava contando para nós uma vez, ela não foi minha professora, mas era quando eu trabalhava lá, e ela contava assim que quando ela foi fazer ITQ,
veio uma professora dar aula para ela. E essa professora sabia muito menos que ela. Ela já era experiente, ela já conhecia a palavra, ela tinha... Então, essa professora era meio atrapalhada para dar aula. E eu lembro que ela contou para mim, aquele dia ela contando lá para a gente na secretaria, e ela falava assim, e eu comecei a criticar aquela professora. E eu, dentro de mim, quando eu ia assistir aula, eu falava assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, perdendo tempo ouvindo essa mulher? Eu sei muito mais de Bíblia do que ela. Eu conheço muito mais de Bíblia do que ela. E ela conta que naquele momento o Espírito Santo falou para ela assim, você conhece muito de Bíblia, você conhece a teoria, falou bem assim, mas ela me conhece. Ela sabe quem eu sou, ela é mulher de oração. E esse é o motivo pelo qual ela está aqui e você está ali. E ela fala assim que aquilo impactou ela de uma maneira que, né? E ela contando isso para a gente, eu falei, e é verdade. Então, nós precisamos entender que toda autoridade ela é estabelecida por Deus. Então, nós precisamos obedecer, ainda que nós discordemos. Às vezes, eu costumo falar que, quando a gente faz reunião de pastor lá em casa, de vez em quando rolam uns telequete dos bons lá, né? Então, há umas discordâncias, assim, porque aí o pastor fala assim pra gente, eu quero saber a opinião de vocês, eu quero saber o que a gente faz sobre isso. Aí todo mundo fala, ele ouve todo mundo. E aí, de repente, eu falo assim, tá bom, mas nós vamos fazer do jeito que eu quero, que é esse jeito aqui. Aí a gente fica assim, eu falo assim, tá bom, eu não concordo, mas eu obedeço, por quê? Porque eu preciso obedecer, ele é o meu pastor. E eu falo assim que mais difícil ainda é para mim, né? Porque deles ele é só pastor, para mim ele é marido. Então é duro ter que obedecer o pastor e o marido, mas a gente precisa. Mas é exatamente isso. Nem sempre eu faço o que eu quero, mas eu preciso obedecer. Nós precisamos entender que a obediência, ela faz parte da nossa caminhada com Deus. Nós só vamos crescer em Cristo, nós só vamos conseguir percorrer essa caminhada ao longo da nossa vida, se nós formos obedientes. Então, é sacrifício, é difícil, mas é algo inevitável se nós queremos permanecer nessa caminhada, amém? Nosso segundo sacrifício, que eu coloquei aqui, tem mais, mas os 3 que eu coloquei, é o sacrifício da renúncia. A maioria das vezes, a renúncia está atrelada à obediência, porque, né, para que a gente venha a cumprir os princípios bíblicos, nós precisamos renunciar aos nossos velhos hábitos. A partir do momento em que nós optamos por seguir uma vida com Cristo, que nós nos decidimos por Jesus, Deus, ele começa a trabalhar no nosso coração, ele começa a trabalhar na nossa vida. E ele começa a nos mostrar que nós precisamos abdicar de algumas coisas, que nós precisamos deixar alguns velhos hábitos que nós fazíamos, atitudes da qual nós praticávamos e que a gente não via que era errado, que nós não percebíamos que ia contra a vontade de Deus, contra a palavra. E Deus, ele começa a trabalhar em nós. Então, nós precisamos observar e entender que também não tem como seguir essa caminhada sem renunciar a algumas coisas. Eu coloquei alguns tipos de renúncia que nós precisamos fazer para permanecer nessa caminhada com Cristo. A primeira renúncia que eu coloquei, eu chamei de renúncia dolorosa, não sei porquê, mas é aquela renúncia que nos causa dor. É aquele tipo de renúncia que ela mexe com o nosso, não só com a nossa mente, com as nossas atitudes, mas com o nosso corpo físico. É quando a gente precisa renunciar à bebida, renunciar a algum vício, drogas, cigarro, seja o que for. São coisas que nós precisamos renunciar e que não são somente espirituais, mas são coisas que nos afligem o corpo. É coisas que doem no nosso corpo físico. Não só atitudes pecaminosas, mas é quando Deus começa a te chamar para a consagração, ele começa a te motivar a jejuar. E aí, então, são coisas que nos doem fisicamente, porque não é fácil passar fome. E o jejum, ele exige que você passe fome. Ele traz para nós sintomas físicos. Você deixa de beber café e a cabeça começa a doer. Você jejua, você
para de comer carne e começa a dar tremedeira, porque começa a faltar proteína no corpo e dá tremedeira, afeta o seu humor, então o seu corpo físico ele acaba sofrendo por causa da renúncia. Então você acaba, sacrificando o seu corpo físico para edificar o espírito, no caso da consagração, ou seja, para aumentar, para melhorar o seu relacionamento, a sua intimidade com Deus. Um outro tipo de renúncia da qual nós também temos é a que eu coloquei que para mim é renúncia angustiante. Sabe aquela renúncia que te angustia? Ela não necessariamente ataca o seu corpo, mas ela é algo que mexe com a sua mente. Ela é aquele tipo de renúncia que é quando Deus começa a trabalhar em você alguns hábitos do qual você pratica, algumas coisas da qual você faz, e que Ele começa a mexer internamente com você. É quando Deus começa a pedir para que você abandone a mentira, e você começa a ter que renunciar à mentira, e aquilo é angustiante, por quê? Porque você mente, e aí você percebe que mentiu, e aquilo machuca você. Então é uma luta constante, é uma luta interna. É quando você precisa renunciar à desonestidade, é quando você começa a ver que as suas atitudes elas não são honestas, elas não são corretas, que você empresta e não devolve, que você compra e não paga, ou se você paga, você nunca paga quando devia. É quando Deus começa a trabalhar internamente em você. Quando Deus começa a mostrar a você que você é malicioso, que você precisa mudar o seu olhar, que você precisa mudar esses hábitos, que você é indecente e que você precisa se melhorar a sua forma de vestir, que você precisa melhorar a sua forma de agir, ou é quando Deus começa a trabalhar no seu linguajar, porque você fala palavrão, ou porque você tem uma língua muito afiada, muito imprópria, você está sempre ofendendo as pessoas com o seu linguajar. Então, por que ela é angustiante? Porque ela é uma luta interna. Ela é algo que Deus trabalha em nós, dentro da gente, na nossa mente. E aquilo é algo que, de certa maneira, ele te aflige, ela te angustia. Mas ela é uma renúncia, ela é um sacrifício que precisa ser feito se você quer uma edificação, se você quer crescer em maturidade, se você quer crescer em Deus, você precisa renunciar a essas coisas. Para mim, ela é a mais difícil. Eu acho que para mim, eu não tive tanta dificuldade com a outra, mas esse trabalhar interno, essa transformação de caráter que Deus começa a fazer em nós, quando nós damos liberdade para Ele, é algo muito sacrificial, é algo que realmente eu preciso estar disposto, eu preciso desejar a mudança para que eu consiga renunciar a essas coisas. O terceiro tipo de renúncia que eu coloquei aqui são as renúncias sentimentais. São aquelas que afligem a nossa alma, aquelas renúncias que mexem com os nossos sentimentos. O exemplo que eu coloquei aqui é quando, às vezes, você precisa deixar temporariamente algumas pessoas da qual você gosta, da qual você convive, você tem contato da sua convivência, por causa de Cristo. É quando você precisa abandonar em alguns momentos algumas pessoas por causa de Cristo, para poder viver uma vida de santidade, para poder viver um momento com Deus. Eu precisei renunciar a algumas coisas da minha vida algumas pessoas da minha vida quando eu me converti. Então, algumas amizades que são inapropriadas e que me influenciam para o mal, que me influenciam e que, se ficarem perto de mim, vão atrapalhar a minha vida de santidade com Deus. Então, há momentos em que nós precisamos fazer esse tipo de renúncia. E é o tipo de renúncia que a gente não quer fazer, porque são pessoas da qual a gente gosta, são pessoas da qual nós amamos, mas que para aquele momento que você está vivendo, elas são inapropriadas. Então,
são renúncias que às vezes nós precisamos fazer e que o Espírito Santo ele toca na nossa vida, ele nos mostra que nós precisamos por algum momento nos distanciar. Por que eu coloquei temporária? Porque nem sempre essa renúncia ela vai ser para sempre, mas você vai precisar renunciar a algumas pessoas até que você esteja totalmente fortalecido, até que você esteja firme, até que a sua postura e o seu viver em Cristo ela seja estável de uma maneira em que você vai influenciar ela e não que ela vá te influenciar. Então, às vezes, Deus tira algumas pessoas da nossa vida justamente por isso. Deus nos conduz a deixar com amor, a evitar a convivência, pelo menos íntima, por um período, até que você esteja preparado para que você possa novamente ter contato com essa pessoa. Eu precisei renunciar a essas pessoas quando eu vim para Cristo, porque eu tinha amigos que não me ajudavam, que não, pelo contrário, que não iriam me edificar e me ajudar na minha caminhada com Cristo, mas pelo contrário, eu tinha parentes do qual eu não podia conviver, porque eu sou, agora não mais, mas até um bom tempo, eu era a única evangélica da minha família. Então, tinha ambientes que eu me obriguei a deixar de ir, porque eles eram inapropriados para a vida que eu queria viver com Cristo. Então, por mais que eu gostasse da minha família, por mais que eu gostasse daquelas pessoas, eu precisei por um momento me afastar. Eu precisei por um momento ficar distante. Até que houve um momento em que eu pude voltar. Eu pude voltar, até que houve um momento em que elas passaram a conhecer essa minha nova vida, essa minha nova postura, passaram a me respeitar, assim como eu também passei a respeitá-las, e a gente pôde conviver novamente. Mas tem momentos em que nós precisamos renunciar a algumas amizades, nós precisamos renunciar a algumas pessoas para que a gente possa permanecer nessa caminhada. E isso como que acontece, gente? É o Espírito Santo, é Ele que te fala, é Ele que... Então, você não precisa, mas então agora que eu vim para Jesus, eu não posso ser mais amigo de ninguém. Eu não posso mais... Não, é algo que o Espírito Santo trabalha dentro de você, é algo que Deus te conduz a isso. E às vezes você precisa fazer e não quer fazer. Às vezes a gente tem essa dificuldade. Mas nós precisamos entender que se realmente nós queremos ter essa caminhada, se nós queremos realmente seguir ao Senhor, seguir a Cristo da maneira que Ele deseja que nós façamos, nós precisamos renunciar. E renunciar é um sacrifício. É difícil, não é simples. Ele precisa e exige de nós disposição e esforço, porque por vezes a gente precisa se esforçar muito para conseguir renunciar a algumas coisas na nossa vida. Porque não tem como, gente, nós querer ficar com os dois. Não dá para ficar com as coisas antigas. Não dá para permanecer com os velhos hábitos e ficar com Cristo ao mesmo tempo. São duas coisas que não cabem, são duas coisas que não andam junto. Então, ou eu ando com Cristo e sigo as regras dele, ou eu não ando com ele e aí eu sigo as minhas regras. Mas os dois, as duas coisas, não tem como a gente fazer, não tem como trilhar dois caminhos, é um caminho só que o Senhor nos reserva, amém? Nosso terceiro sacrifício. Nosso terceiro sacrifício que eu coloquei aqui foi o sacrifício do tempo. O que é o sacrifício do tempo? O sacrifício do tempo é quando nós abrimos mão do nosso tempo para servir, para cultuar, para aprender mais de Deus. É quando nós decidimos viver para Ele, quando nós precisamos nos dedicar primeiramente a conhecer a Deus e a buscá-lo. Então, o que é o sacrifício do tempo? O sacrifício do tempo é quando eu reservo um tempo da minha vida para priorizar a Deus. Só que o nosso tempo, ele já é ocupado, não é verdade? Nosso tempo ele já é ocupado por várias coisas. Então, todos nós temos 24 horas do nosso tempo. E esse tempo ele é ocupado com o trabalho, ele é ocupado com o tempo da família, ele é ocupado... Então, nós já ocupamos esse tempo.
Então, é quando nós precisamos priorizar a Jesus e deixar algumas coisas da nossa vida para priorizar a vida com Cristo, para priorizar a leitura da palavra, uma vida de oração. É quando eu entendo que eu preciso aprender mais de Deus, então eu venho para as escolas, eu assisto aula. É quando eu preciso entender que eu quero servir a Deus de uma maneira, e aí eu venho para ensaiar, eu venho para praticar. Então é quando eu reservo um tempo da minha vida para servir a Deus. Só que para que isso aconteça, eu preciso abrir mão de algumas atividades que eu já pratico. Eu preciso abrir mão de algumas coisas. Então, abrir mão algumas vezes do descanso. Às vezes eu preciso abrir mão de alguma atividade de comunhão. Por vezes eu preciso abrir mão de diversão, de algum momento de diversão, para servir a Cristo, para gastar um tempo com Deus. Eu lembro, o Eduardo sempre falava para ela, para mim nunca foi uma dificuldade, mas para ele sempre foi. Ele sempre falava assim, que quando ele assumiu a liderança de jovens, todo sábado na família dele tinha churrasco. Então, todo sábado o povo se reunia na casa dele para fazer churrasco. E ele não podia ficar no churrasco, porque ele precisava ir para o culto de jovens. E ele deixava do churrasco e ia para o culto de jovens. E como ele falava assim, às vezes eu chegava em casa e não tinha nem osso mais. Não tinham nem lembrado dele. Tinha ficado só o cheiro da fumaça. Porque carne que é bom, não tinha nem sobrado. E é justamente isso. Porque o sacrifício do tempo ele é difícil? Justamente por isso. Porque a gente precisa, às vezes, abrir mão do lazer, a gente precisa abrir mão do descanso. Não que você não possa se divertir, não que você, então eu não vou mais descansar para trabalhar na igreja. Eu não vou mais. Não é isso. Mas é que nós precisamos, em algum momento, abrir um espaço para Deus. E esse momento, ele tem que estar em algum lugar. E, geralmente, ele entra, porque você não pode deixar de trabalhar para ler a Bíblia. Viu? Se você faz isso, está errado. Você não pode deixar lá no seu serviço, não, eu vou lá no meu serviço, no banheiro, orar. Não, está errado. Então, você precisa abrir mão de tempos que lhe são disponíveis. E, geralmente, é o tempo que nos dá prazer. Geralmente, é o nosso tempo prazeroso. É a hora do descanso. Então, é a hora que eu vou ver a Netflix. Então, em vez de ver Netflix, eu vou assistir uma pregação. Porque uma pregação ela vai edificar a minha vida. Nem sempre a série da Netflix ela vai edificar a minha vida. É diminuir o meu tempo nas redes sociais e gastar o meu tempo na leitura da palavra. Gente, é diminuir o meu sono. Isso é difícil, gente. Esse também é renúncia, mas é você abrir mão do seu sono para gastar um tempo com Deus. É levantar de madrugada quando Ele chama. É levantar mais cedo para fazer devocional antes de ir para o trabalho, antes de ir para a escola, ou seja, lá onde for. Abrir mão do seu sono, abrir mão do seu tempo para gastar o seu tempo com Deus. Se nós queremos viver o extraordinário de Deus, se nós queremos viver em comunhão com Ele, se você deseja viver em intimidade com o Senhor, você precisa aprender a gerir o seu tempo. Você precisa aprender a melhorar e gastar o seu tempo, equilibrar o seu tempo com Deus com o seu tempo de sobra. A gente não pode deixar para Deus só aquilo que sobra, porque se é o que sobra, não é sacrifício. Não é o que Davi falou. Se não me custa nada, então não é sacrifício. Se não está custando nada, não é sacrifício. Então nós precisamos aprender a gerir o tempo e gastar o tempo. Então, vou jogar videogame? Não. Posso jogar videogame? Pode, não tem nada errado. Joga videogame. Mas lê um livro também, né? Usa um livro, lê um livro, vai aprender da palavra, vai aprender do Senhor, vai aprender algo que venha edificar a sua vida. Então, nós precisamos entender que sacrificar o nosso tempo é necessário se nós queremos viver uma vida com Deus, se nós queremos ser edificados e seguir nessa caminhada. Amém? Então, que nós possamos entender que o sacrifício, ele é algo que nos custa. Seguir a Deus
é algo que nos exige esforço. Seguir a Deus é algo que, né, nos exige dedicação e principalmente determinação, porque nós precisamos estar determinados. É como o pastor sempre fala, se fosse fácil, todo mundo fazia. E é justamente por isso, justamente por ser difícil, justamente por exigir de nós esforço, justamente por exigir de nós dedicação, é que não é uma tarefa simples. É por isso que poucos eles conseguem permanecer, é por isso que poucos eles conseguem trilhar essa caminhada de seguir a Jesus. Então, que a gente possa entender que o sacrifício, ele é inevitável na nossa vida. Esses 3, pelo menos, é inevitável. Não tem como eu seguir a Jesus sem ser obediente, sem renunciar a alguns hábitos da minha vida e sem aprender a dedicar o meu tempo ao Senhor. Deus, Ele quer mais, Ele precisa de mais do que o nosso tempo aqui de culto. Ele precisa que você se dedique mais do que o tempo que você gasta aqui no templo. Ele quer e Ele deseja momentos com você todos os dias. Ele deseja conhecer a você. Ele conhece você, né? Ele deseja que você o conheça de uma maneira diferente, de uma maneira especial. Mas para que isso aconteça, os nossos cultos não são suficientes. A palavra que você ouve aqui, ela não basta para que verdadeiramente você seja um seguidor de Cristo. Ela é importante, ela ajuda, ela edifica, mas é muito mais do que isso. Para permanecer na caminhada, para você conseguir permanecer essa trajetória, esse longo tempo, é necessário que você tenha uma vida de intimidade com Deus na sua casa, que você tenha uma vida, um relacionamento com Deus à parte. Seja para você que é casado, você já pensou se você visse o seu esposo e a sua esposa só na terça e no domingo 1 hora? Você acha que esse casamento ia dar certo? Não ia, não é verdade? Não ia dar certo. Não, eu vou ver, eu sou casada, mas eu só encontro o meu esposo, eu só encontro a minha família na terça-feira das 20 às 21h30 e no domingo. E de vez em quando na célula. Não tem como, gente, não tem como a gente realmente viver uma vida com Deus. É muito pouco. E é por isso que é difícil permanecer. Se nós não somos fortalecidos com uma vida de intimidade com Deus em casa, nós não conseguimos permanecer. E é por isso que muitas vezes a gente vai e volta, justamente por isso, porque não tem base, porque não tem raiz, porque não fica firme no Senhor. Amém? Então, para nós concluirmos aqui, Lucas 9, 23 e 24, Jesus fala assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor a mim perder a sua vida, a salvará. Então, se nós queremos seguir a Cristo, nós precisamos nos negar, precisamos negar as nossas vontades, precisamos negar os nossos desejos, precisamos tomar a nossa cruz, ou seja, precisamos aceitar o sacrifício, aceitar a dificuldade de segui-lo, para que então a gente possa receber, para que a gente possa salvar a nossa vida, para que haja salvação. Eu lembro que logo no início, quando eu comecei a seguir a Cristo, o que faz tempo, gente, faz 20 anos, numa aula de escola bíblica, uma professora falou assim para mim, para a aula lá para os alunos, ela falou assim, uma frase que só ao longo do tempo eu fui entender. Ela falou assim, que salvação é de graça, mas servir a Cristo custa caro. Então, a salvação é gratuita, porque não há nada que nós possamos fazer, não há nada que seja possível para nós realizar, que nós faça com que nós sejamos merecedores da salvação. Então, Deus, Ele nos deu de graça, Ele veio aqui, Ele morreu no nosso lugar, Ele fez tudo por nós, Ele pagou o preço, porque nós estávamos condenados e nos deu a salvação.
Mas seguir a Cristo tem um custo. Seguir a Cristo é algo que exige de nós um alto valor. E nós precisamos entender que não é barato, mas que é possível e que é a única coisa que nos garante a salvação eterna. É ela que nos dá a vida. A vida ela vem, a vida eterna ela vem através dessa nossa caminhada com Cristo. Então nós precisamos entender que, por mais difícil que seja, viver aqui na terra 70 anos, 80 anos, ainda que com sacrifício, ainda que com renúncia, com dificuldades, é muito mais compensador, porque isso vai nos garantir uma vida eterna com Cristo, para sempre, algo que a gente não consegue entender. Então vale muito mais a pena passar 70 anos aqui e viver a eternidade bem do que o contrário, viver 70 anos bem aqui e passar a eternidade na condenação. Então que nós possamos refletir sobre isso, que nós possamos entender que o custo de seguir a Cristo não é barato, mas ele é extremamente compensador. Não há nada mais compensador do que isso, não há nada melhor nessa terra do que isso. Isso sem contar que a palavra diz que aquele que cumpre a sua vontade, que é aquele que segue a Cristo, aquele que consegue vencer essa batalha e viver a vontade de Deus, ele está vivendo a melhor vontade, a melhor coisa da sua vida, porque a palavra diz que a vontade de Deus para cada um de nós, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então que nós possamos nos atentar a isso, que apesar da dificuldade, que apesar do esforço, é algo que vale a pena. Que o Senhor possa plantar esse desejo do nosso coração, de conhecê-lo melhor, esse desejo de seguir realmente, de cumprir a vontade, de conhecer a vontade de Deus. Porque às vezes a gente não tem o desejo, não tem o anseio de conhecer a vontade de Deus. E se a gente não sabe o que precisa fazer, como é que nós vamos fazer? Como é que eu vou cumprir a vontade de Deus se eu não sei qual é? Como é que eu vou obedecer se eu não conheço? Então que o Senhor ele possa despertar em nós esse desejo por conhecer a Ele, por conhecer a sua palavra, que Ele possa despertar no seu coração essa vontade, assim, eu quero conhecer mais a Deus, eu quero conhecer mais a Deus em intimidade, eu quero conhecer a Deus na oração, eu quero que o Senhor se mostre para mim durante a minha oração, eu quero que o Senhor ele se revele a mim, porque o Senhor, Ele deseja isso, Ele deseja viver um momento de intimidade com você. Ele deseja se mostrar a você. Esses dias eu vi uma devocional e ela falava assim, que o Senhor, Ele deseja revelar segredos a você. Então, se você deseja ouvir os segredos de Deus para a sua vida, você precisa de intimidade com Ele. Porque se você não tiver, Ele não vai falar, Ele não vai mostrar. Você já teve a oportunidade de que Deus revelasse segredos para você, segredos da sua vida? Então, se você tem esse desejo, se você tem essa vontade, dedique-se a Deus. É sacrifício, exige de nós, mas é extremamente compensador. Amém? Então, coloquem-se de pé, vamos orar.